Prezados alunos, bom dia. Na aula passada, a gente aprendeu o conceito de fluxo magnético e como calcular o fluxo magnético, né? Eu apresentei a lei de Faraday para vocês, mas a gente acabou não trabalhando diretamente com ela. Então vamos relembrar a lei de Faraday, né? Então imagine que você tem aqui uma região onde existe um campo magnético, né? Aqui são essas linhas azuis aqui da figura. E você tem aqui um circuito fechado. No caso aqui uma espira. Imagine a área delimitada pelo contorno da espira. Imagine uma direção, um vetor perpendicular a essa área. E aí a gente sabe que existe um ângulo θ entre o campo magnético e o vetor perpendicular à área delimitada pela área da espira, né? O fluxo magnético tem a ver com isso. BA cosseno de θ, onde o θ é esse ângulo. Foi o que a gente trabalhou na aula passada. E aí a lei de Faraday, ela vai mostrar para a gente, primeira coisa importante, sempre que variar o fluxo magnético através de um circuito qualquer, vai aparecer nesse circuito uma força eletromotriz induzida. No nosso caso aqui, que a resistência interna do circuito vai ser desprezada, a gente pode dizer que vai aparecer ali uma diferença de potencial induzida. E a lei de Faraday diz o seguinte: sempre que ocorrer uma variação do fluxo magnético através de um circuito, aparecerá nesse circuito, no nosso caso, uma diferença de potencial induzida dada por delta fluxo sobre delta T, ou a taxa de variação do fluxo no tempo. E a gente sabe que se você descobrir a diferença de potencial no circuito, você pode fazer contas e ver o que vai acontecer com esse circuito. Se você liga uma lâmpada nesse circuito, por exemplo, você sabe que você pode fazer V igual a RI, né? Onde R vai ser a resistência da lâmpada, I vai ser a corrente que vai aparecer e tudo mais. Então essa é a ideia. A ideia é que variou o fluxo magnético, aparece uma tensão elétrica induzida no circuito. E o valor dessa tensão induzida tem a ver com a taxa de variação do fluxo no tempo. Vamos ilustrar isso através de um exercício. Um exercício do livro. A figura a seguir mostra uma espira circular perfeitamente condutora de área igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados, imersa em um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da espira. Pela figura aqui, pelo símbolo, né, o campo está saindo do papel. No instante T1 igual a 1,0 segundos, o módulo do vetor indução magnética, que é o campo magnético, vale 0,20 Tesla. Em seguida, o módulo desse vetor aumenta e, no instante T2, igual a 3,0 segundos, passa a valer 1,4 Tesla. Então, nesse intervalo de tempo aí de 1 para 3 segundos, o campo magnético sofreu um aumento no seu módulo de 0,2 para 1,4 Tesla. Ligado à espira, existe um resistor de resistência igual a 2,0 miliohms. Lembrando que mili é 10 elevado a menos 3, né? Determine. Aí no exercício que vocês vão fazer como tarefa, vai ter um monte de perguntas. Aqui eu só vou perguntar uma coisa. Determine a corrente que vai aparecer nesse circuito. Lembrando, olhando para o circuito, não tem nenhuma bateria, nenhuma pilha conectada nesse circuito. Então, se aparecer uma corrente aí, vai ser devido à indução eletromagnética, devido à variação do fluxo magnético. Então, vamos calcular essa corrente. Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho um circuito com uma resistência R. Para eu calcular essa corrente, eu preciso saber qual é a tensão aplicada. Não existe uma tensão, uma bateria aplicada aí, mas vai aparecer uma tensão elétrica que virá da lei de Faraday. Então, eu preciso fazer nesse circuito, olha, eu tenho a resistência R, vai aparecer uma tensão induzida, que eu vou chamar de V. Então, V igual a RI, eu posso
por essa equação, obter a corrente. Então, a corrente vai ser a tensão elétrica que vai ser aplicada no circuito, dividido pela resistência. E a tensão elétrica, neste caso, ela virá da lei de Faraday, delta fluxo dividido pelo intervalo de tempo. Então, vamos lá. O fluxo magnético, como vocês já trabalharam, pela definição dele, é o campo vezes a área da espira, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo que o campo magnético faz com um vetor perpendicular à área da espira. Então vamos lá para a figura. Aqui, a área dessa espira, ela também está no plano do papel. Então, se você imaginar aqui um vetor perpendicular a essa área, bom, aí você tem a liberdade, né? Você pode escolher esse vetor entrando ou saindo. Eu vou escolher saindo, porque aí o vetor área, ele vai coincidir a direção e o sentido com o vetor campo magnético, de modo que o ângulo entre o campo magnético e o vetor perpendicular à área vai ser zero. E o cosseno de zero, a gente sabe que vale 1, para que o fluxo fique positivo. Se você escolher esse vetor perpendicular à área entrando, não tem problema. Só que aí o campo vai estar num sentido, o vetor área vai estar no outro, você vai ter um ângulo de 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1. Isso vai dar um fluxo negativo. Mas o sentido que você escolhe o vetor perpendicular da área vai te dar o sentido do fluxo. Então, se você faz o cálculo num sentido e dá positivo, no outro sentido vai dar negativo, né? Agora, falar que um fluxo é negativo num dado sentido equivale a dizer que ele é positivo no sentido contrário. Então, tanto faz, tanto fez. Recomendo a você escolher no mesmo sentido do campo para fugir da parte negativa. Fica mais fácil. Então, vamos lá. Eu preciso calcular o delta fluxo pelo delta T. Então, eu vou olhar aqui para a fórmula do fluxo. Lembrando que a área da espira, ela se mantém constante o tempo todo. A área da espira não está variando. E o θ também não. O ângulo do vetor perpendicular à área e o campo magnético também não se altera. A única coisa que está mudando aqui na fórmula do fluxo é a intensidade do campo magnético. Então é esse cara que vai fazer o fluxo variar e é isso que vai fazer aparecer uma tensão elétrica induzida. Então vamos lá. O delta fluxo vai ser o fluxo final menos o fluxo inicial. O fluxo final vai ser o valor do campo magnético no instante de tempo final, vezes a área vezes o cosseno de θ, menos o campo no instante inicial, vezes a área vezes o cosseno de θ. Reparem que eu não estou colocando aqui área final e área inicial, porque a área se mantém constante nesse processo. E a mesma coisa para o ângulo θ. Então o único cara que eu tenho que preocupar em diferenciar aqui no delta é o campo magnético, porque o campo mudou de valor nos dois instantes de tempo. Então isso daqui, como a cosseno de θ é constante, você pode botar em evidência, a variação do fluxo vai ser simplesmente delta B, a variação no campo, vezes a cosseno de θ. Então, e a tensão, você tem que pegar o delta fluxo e dividir pelo delta T. Então agora é só alegria, só fazer as contas. O delta B vai ser 1,4 menos 0,2. Está em Tesla, lá no enunciado, Sistema Internacional de Unidades. Então vamos embora, tranquilo. A área, 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados, segundo o enunciado. Metro quadrado, Sistema Internacional, então sem estresse. Vezes cosseno, o ângulo entre o vetor perpendicular à área e o campo magnético. Se você escolher no mesmo sentido, vai ser 0, cosseno de 0 vale 1. E o intervalo de tempo, tempo final é 3 segundos, tempo inicial é 1 segundo, 3 menos 1 segundos, Sistema Internacional. Então é só alegria, só fazer essas contas. Você vai obter um valor de 6,0
vezes 10 elevado a menos 3 volts. Né? Se está tudo no sistema internacional na conta, unidade de tensão elétrica é volt. Né? Então tá aí. E a corrente? A corrente é só dividir o V pelo R. Então, dividindo 6 vezes 10 elevado a menos 3 pela resistência, que segundo o enunciado é 2,0 miliohms, né? Lembrando que o mili é 10 a menos 3, ele vai poder cortar com 10 a menos 3 aqui do numerador. Ficou simplesmente 3,0 amperes. Como a gente está no sistema internacional, unidade de corrente, ampere. Então tá aí, tranquilo. Esse é o exercício que vocês vão refazer ele na tarefa. Na tarefa ele vai até te pedir mais mastigado várias coisas aí. E por fim, vou falar aqui para vocês de uma aplicação importante da indução eletromagnética, que é o transformador, tá? Então vamos supor aqui que você tem aqui um circuito com uma bobina aqui, a gente vai chamar essa bobina aqui de primário. E aí você coloca aqui um núcleo de material ferromagnético e do outro lado você liga outra bobina, tá? E aqui esse cara aqui a gente vai chamar de secundário. E aí o que vai acontecer, gente? Quando você estabelece uma corrente aqui, olha, o primeiro circuito, que é o primário, a gente vai colocar uma tensão elétrica aplicar aqui nesse circuito. Então vai aparecer uma corrente elétrica e a gente sabe que dentro dessa bobina aqui, se tem uma corrente elétrica, isso vai criar ali no interior um campo magnético. E se você preencheu essa região com material ferromagnético, esse campo magnético aqui no material ele vai se orientar e do outro lado vai aparecer também, devido à magnetização do material, o campo magnético ele vai ser comunicado para o outro lado, para outra bobina, que é o secundário. Bom, até aí, só para a gente entender o que está acontecendo. Agora, o que vai acontecer aqui? Se por um acaso você aplicar no primário uma tensão elétrica alternada, essa corrente elétrica ela vai oscilar. Ela vai ser zero, ela vai chegar no valor máximo, depois ela vai diminuir em módulo, vai para zero, ela vai inverter o seu sentido, ir para um valor máximo de novo em sentido contrário, voltar para zero, ela vai oscilando. E a gente sabe que dentro de uma bobina, o campo magnético no interior de uma bobina depende da corrente. Dependendo do sentido da corrente, esse campo magnético inverte o sentido. Sempre que você troca o sentido da corrente na bobina, o campo magnético inverte. E o módulo do campo também depende do valor do módulo da corrente elétrica. Então o que você vai ter aqui é um campo magnético oscilante. Então você vai fazer com que do outro lado, se aqui o campo magnético vai oscilando, o material ferromagnético também vai oscilando, né, sua magnetização, e você comunica para o outro circuito. Reparem que no secundário eu não tenho nenhuma bateria, nenhuma tensão elétrica aplicada aqui. Mas você vai fazer um campo magnético oscilante passar por essa bobina aqui. E a gente já viu a lei de Faraday. Se você vai fazer o fluxo magnético variar dentro dessa bobina aqui, o que vai aparecer no secundário? Vai aparecer uma tensão elétrica induzida. Vai aparecer uma diferença de potencial induzida e, portanto, vai aparecer uma corrente do outro lado. Então, olha que coisa esquisita, né? Você aplica uma tensão elétrica aqui num circuito, que é o primário, e se essa corrente for variável, né, no caso aqui a gente vai botar uma corrente alternada, uma tensão alternada, isso vai induzir no outro circuito, fazer com que no outro circuito apareça uma tensão elétrica induzida do outro lado e, consequentemente, uma corrente do outro lado. Eu não tenho como demonstrar isso para vocês no ensino médio, então eu vou só contar aqui, mas devido à lei de Faraday, a gente vai ter a seguinte consequência aqui. Sempre que você aplicar uma tensão alternada, que eu vou chamar de V1, no circuito primário, a variação de fluxo magnético vai induzir uma tensão alternada V2 nos extremos do secundário.
Então, beleza, ó, aplicou uma tensão alternada, que eu vou chamar de V1 no primário, como consequência da indução eletromagnética, vai aparecer uma outra tensão que eu vou chamar de V2 no secundário. E aí a gente vai ter a seguinte relação. A razão V2 dividido por V1 será igual à razão N2 sobre N1, onde N2 é o número de voltas, o número de espiras, número de voltas da bobina aqui do secundário, né? Quantas espiras eu tenho aqui? Esse é o N2. E o N1 vai ser o número de voltas da bobina no primário. Quantas espiras eu tenho aqui. Lembrando que o fluxo, gente, se você tiver uma bobina, várias espiras, imaginar as linhas de campo, se você calcula o fluxo numa área de uma espira, e se você tem 10 espiras, né, 10 voltas, o fluxo multiplica por 10. É como se as linhas de campo perfurassem 10 espiras ao mesmo tempo, né? Então, o efeito tem a ver com isso. Então, a gente vai ter que a razão das tensões, a tensão que é induzida do outro lado, dividido pela tensão que você aplicou no primário, vai ser igual à razão do número de voltas. Daí a gente pode dizer, multiplicando, que a tensão no secundário vai ser N2 sobre N1 vezes V1. Moral da história, vamos pegar um exemplo aqui. Suponha que eu tenha o dobro de voltas, o dobro de espiras no secundário em relação ao primário. Sei lá, no primário eu tenho 100 voltas e no secundário eu tenho 200 voltas. Então N2 dividido por N1 vai dar 2. Então V2 vai ser 2 vezes V1. Então você vai dobrar a tensão. Então o transformador ele é um dispositivo que você pode transformar a tensão. Se aplicou, sei lá, 100 volts no primário, alternado, você produz lá no secundário 200 volts. Você poderia fazer o contrário também, reduzir a tensão, desde que o número de voltas no secundário fosse metade do número de voltas do primário. Então, se N2 dividido por N1 der meio, a tensão V2 vai ser metade da tensão que você aplicou no V1. Essa é a ideia. Isso tudo vem da lei de Faraday. E parece que tem mágica, mas não tem mágica nenhuma nisso, tá, gente? E essa energia não está vindo de graça. A conservação da energia, ela não é violada aqui. Ela se mantém, muito pelo contrário, ela é preservada. E a gente vai ter que a potência, né? Potência é energia por segundo. Então a potência que você aplica no primário vai ser igual à potência que vai aparecer no secundário. Então você vai ter essa relação aqui, ó. Como potência é igual a tensão vezes corrente, a gente vai ter que V1 vezes I1 vai ser igual, lá do outro lado, a potência que vai aparecer. A potência que você aplicou no primário vai ser igual à potência que vai sair do outro lado. V2 vezes a corrente 2. Então é isso. Para arrematar na aula de hoje, 2 exercícios tranquilos para que vocês se divirtam. Semana que vem eu vou ensinar para vocês como que a gente descobre o sentido da corrente. Porque quando varia o fluxo, aparece uma corrente induzida. E eu já sei calcular a diferença de potencial que vai aparecer ali. É a taxa de variação do fluxo no tempo. Resta agora para a gente tentar descobrir como que eu vou saber se a corrente é sentido horário ou anti-horário. Isso depende da lei de Faraday, no formato aí que a gente vai chamar de lei de Faraday e Lenz, né? Então eu vou ensinar para vocês a lei de Lenz, que vai te ensinar como que você vai determinar o sentido dessa corrente. Então um abraço para vocês.